Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Vamos voltar um pouquinho no versículo 8 e vamos ler a uma só voz. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém agora o Senhor apareceu na frente da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, e face a face, ó Senhor, desapareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podemos, Senhor, fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos
nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Até quando sofrerei esta má geração que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Senhor, Senhor dos exércitos, Deus nosso, Deus eterno, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos. E não deixa que vivamos fazendo o desagrado a Ti. Rogamos essa grande bênção, da Tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Veja aí os versículos 36, 37 e 38, não estão na mensagem de hoje, entretanto, nós concluiremos no próximo domingo, se assim Deus permitir. Versículo 36, os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Então, não é uma boa ideia infamar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus propõe, aquilo que está na sua soberania, no seu projeto. Versículo 38, mas Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné,
que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O que eu vejo aqui? Um grande número se dispersando e sofrendo a pena imediata, mas aqueles servos fiéis tendo a sua vida preservada. Nós vamos fazer algumas considerações no texto que lemos, uma reflexão sobre o direcionamento de Deus e a insatisfação do homem com o que Deus faz. Muitas vezes Deus faz as coisas para nós, boas, nos promete, nos oferece vantagens, mas a gente não se agrada disso. Deus tem o poder e as normas, está com Ele o poder, está com Ele a lei, está com Ele o ditar as normas para que nós caminhemos nas orientações dEle. O homem deveria submeter-se a Deus no encaminhamento de Deus para receber as suas bênçãos, quando ele caminha. É assim que Josué está dizendo, quando ele caminha no direcionamento de Deus, as bênçãos estão à disposição. Vamos para o texto lido, mas hoje nós vamos até o versículo 14. Próximo domingo a gente continua, se Deus assim nos permitir. Números 14, 1 e 2. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Tem muita gente que vai chegar na idade velhice e vai dizer assim: tomara que eu tivesse morrido na força do pecado, na minha juventude, porque agora na minha velhice eu estou aqui passando por dificuldades tais e tais, e estou vendo o sofrimento que está me proposto, e estou dispensando a bênção que está disposta a mim. Tem gente que vai continuar desse jeito, vai continuar no pecado e vai chegar na idade avançada e vai falar: eu poderia ter morrido quando era jovem. Para continuar no pecado faz assim mesmo. Tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. O que acontece? Esse povo estava sendo conduzido por Moisés e agora chega no limite da caminhada primeira. É uma caminhada de aproximadamente talvez uns 15 dias. E chega no limite, e aí diante da terra, diante deles estava a terra prometida. E Moisés fala com 12 chefes de tribos: vocês vão e olham. É claro, numa situação de guerra, quem vai enfrentar a guerra tem que saber, tem que conhecer o adversário, tem que conhecer o inimigo, tem que conhecer a terra, as questões geográficas, tem que conhecer muita coisa, tem que conhecer, se compensa. Mas eles estavam entrando na terra que Deus prometeu. E Moisés manda esses homens espiarem a terra e ver como é. E eles voltam, 10 voltam com medo, 12 homens, 10 covardes e 2 corajosos. Você já imaginou o que significa isso? Numa grande multidão tem 10 covardes e 2 corajosos. Qual é a influência que esses corajosos vão influenciar? O que vai influenciar essa gente? Esse pouco número. O número maior sempre influencia. E esses homens olharam a terra e voltaram e falaram para Josué, para Moisés: olha, a terra é boa. Esse Josué e o Calebe: a terra é boa, é excelente, e Deus está conosco, e aquelas pessoas que estão lá, elas vão ser
dispersada sem problema nenhuma com a nossa chegada, porque Deus está conosco. Esse, Josué e Caleb, dizendo da grandeza de Deus, da suficiência de Deus, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus não muda, o amor de Deus não muda, a promessa dele continua viva, ele prometeu, ele há de cumprir. Mas levantam os covardes, os opositores, os murmuradores, levantam para falar contra. Então agora você pode imaginar a guerra entre o bem e o mal, entre a boa palavra e a palavra ruim, entre 2 homens de bem e 10 homens covardes, corajosos, difamando a terra. Então, nesses 2 primeiros versículos, nós vemos o choro dos inconformados, a liderança desacreditada, milagres esquecidos. Essa gente tinha presenciado tantos milagres na saída do Egito. Depressão instalada. Melhor seria morrer no Egito. Melhor seria morrer na terra da escravidão. Tem muita gente que vai chegar na sua idade, no final da vida, e vai falar assim: olha, eu sou pecador e fico satisfeito em morrer no pecado. Tem muita gente fazendo essa declaração, e essa gente estará incluída nesses 10 homens desencorajadores, nesses 10 homens difamadores, nesses 10 homens murmuradores, nesses 10 homens que não tinham esperança. E tem muita gente que está ligada àqueles que não têm esperança, está ligada aos difamadores, está ligada aos murmuradores. Muita gente prefere morrer no pecado a crer que Deus é capaz para dar a sobrevivência, mesmo quando se passa pelo deserto. O deserto é um lugar de passagem, mas o pecado às vezes faz a pessoa morrer no deserto. Números 14, versículos 3 e 4. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Depois, vamos segurar esse versículo 3 aí, porque próxima semana a gente precisa dele. Porque eles estão aqui dizendo, colocando a mulher, os filhos, em área que não devia ser colocada. Colocar essa gente indefesa na guerra, sem capacidade de guerrear, como um instrumento de desanimar o povo corajoso. Por que nos traz essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Semana que vem a gente precisa de olhar esse versículo, porque é um dos argumentos que Deus vai fazer. Vocês reclamaram das mulheres que seriam presas? Por questões de pessoas depredadas, vamos fazer assim, que seriam mortas sem defesa. Versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Em todas as épocas, em todos os momentos, em toda a comunidade, em toda a cidade, em todo o estado, em toda a nação, em todas as nações, sempre vai ter um grupo descontente, amotinador, murmurador, querendo arranjar um capitão diferente para fazer as suas
barbaridades. É assim como Barrabás, amutinador, mas liberto depois. Os reclamões agem em seus instintos, promovem destruição dos sonhos alheios. Gente, era o sonho da multidão que caminhava para a terra de Canaã, era tomar posse. Mas os reclamões agem com instintos de miséria, de inconstitucionalidade e promovem a destruição dos sonhos alheios. E muitas pessoas às vezes têm um sonho maravilhoso, bom, e chega um indivíduo com as ideias nocivas para atrapalhar o sonho de que tem um sonho bom, um sonho maravilhoso, um sonho de sucesso. Os trapalhões encaminham mensagem de desobediência. Vamos revoltar contra a liderança. Semeiam contendas, não se contentam com o líder justo. Moisés, Josué e Caleb, líderes justos, líderes que caminhavam de acordo com a lei, e eles agora têm contra esse grupo que subleva o povo à rebelião. Tem gente que reclama de tudo, reclama das coisas que só competem a Deus, reclama do calor, reclama do frio, reclama da chuva e vai reclamando. Olha, quando você reclamar dessas coisas que competem somente a Deus, você está em pecado. Essa gente estava reclamando daquilo que competia a Deus. Olha, temos o direito de reclamar quando vamos ao açougue e nos vendem uma carne imprópria para o consumo, quando nos vendem um ovo podre, quando nos vendem alguma coisa que estão nos enganando, nós temos todo o direito de reclamar, porque eu entre o outro, mas eu e Deus, eu tenho que aceitar o que Ele faz, porque Ele é dono da natureza, Ele é dono da tempestade, Ele é dono do calor, dono do frio, dono dos ventos. Então dele eu não posso reclamar. Mas o povo de Israel estava reclamando de Deus, reclamando dos homens da liderança e reclamando de Deus. E essa murmuração é mortal. Então, quando nos vendem os ovos podres e outras coisas assim, nós podemos reclamar. Mas a natureza está sob o controle de Deus. Não murmuremos contra ela, para que não sejamos inimigos de Deus, inimigos da providência divina, para que não sejamos inimigos daquilo que Deus faz. Números 14, verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. O povo pode rebelar, o povo pode murmurar, mas o líder não. O líder tem que orar. Os líderes devem orar. Deus é soberano para decidir. A liderança coloca diante de Deus as questões difíceis, a complicação que está acontecendo, e Deus, na sua soberania, Ele vai decidir através da oração de quem foi prejudicado. Deus é soberano para decidir sobre as questões apresentadas a Ele. Moisés, Arão, Moisés, Josué, Caleb estão sendo agora pressionados, estão levantando um apedrejamento contra ele. O que ele faz? Ora. Essa é a função da liderança. Versículos 6, 7 e 8. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. O que é isso? Eles viram que estavam diante da grande bênção de Deus, mas que tem um grupo desencorajador, estimulando a revolta, a confusões,
para que não receba a bênção de Deus. Tem gente que tem instinto de pobreza, gosta da pobreza, gosta daquilo que é errado, gosta daquilo que não faz sentido. Então, esses líderes estão aqui diante dessa gente que não tem visão da graça, visão da glória, visão do poder de Deus, visão daquilo que Deus faz, porque essa gente já tinha visto muitos milagres de Deus e agora está se rebelando contra a grandeza de Deus e frustrando os companheiros de jornada. Versículo 7. Esses murmuradores, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Esses são os corajosos, esses são os que dão a boa notícia, esses são os que dão a notícia verdadeira, esses são os que olharam a terra e viram as duas coisas, viram a maravilha da terra e viram as dificuldades que enfrentariam, mas não se acovardaram. Falaram: nós seremos vencedores porque Deus está conosco, e quando Deus está conosco, nós somos vitoriosos. Então eles têm uma mensagem de encorajamento para o povo. E qual é a mensagem? Vocês imaginam se eu chegasse aqui e falasse para vocês: não adianta mais a gente ficar nessa igreja, não adianta. O que você ia fazer? Domingo vinha alguém aqui? Não vinha. Domingo eu poderia não viria ninguém. Mas eu tenho que falar que o Deus dos céus é o Deus que coloca pessoas aqui dentro. O Deus dos céus é o Deus que elege, e que aqueles são servos fiéis se conduzem ao local da comunhão, ao local da bênção, ao local de receber as grandes bênçãos de Deus. Olha, gente, e Deus tem grandes bênçãos à disposição daqueles que o amam. Fique na fé, na segurança, não desanime. Então, Josué e Caleb dão essa mensagem de encorajamento, mas são só 2 para encorajar, tem 10 para difamar. Números 14, 9 e 10. Então somente não seja rebelde contra o Senhor e não temais, povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Essa é a palavra de ordem, essa é a palavra de fé. Entretanto, tem 10 para dizer negativamente. Quando alguém te colocar num canto e começar a te depreciar, fala essa linguagem que as pessoas falam hoje aí: está repreendido em nome de Jesus. Fala isso para essa pessoa. Quando começar a te depreciar a sua fé, a sua vitória, o seu desejo, o seu sonho, fala aí: está repreendido em nome de Jesus. Então, aqui tem esses encorajadores dizendo: o Senhor retirou a força deles e a bênção está conosco, só nós não podemos ser covardes. Não temais. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem, porque a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. As pessoas, às vezes, veem a glória de Deus, mas tem medo de enfrentar a batalha. Quem tem medo de enfrentar a batalha espiritual é um derrotado, é um condenado, e ele não terá sobrevivência. O homem de bem convoca o povo para a paz,
e não para tumultuar. Os amotinadores se unem contra os bons projetos da sua mesma ração, da sua mesma raça, do seu mesmo povo, às vezes até da sua própria família. Os amotinadores geram desânimo aos que aderem ao caminho do sucesso. Você está caminhando no caminho do sucesso, e tem um indivíduo falando assim: não, isso aí está cheio de maribondo ali, tem cobra ali, tem aranha por ali. Mas o caminho do sucesso não é um mar de rosas. O caminho do sucesso, ele requer sacrifícios. Ninguém tem sucesso sem sacrifício. Fica deitado numa cama aí, num berço esplêndido, e vê se você vai ter riqueza na vida. Você pode ter um infarto por falta de exercício. Os amotinadores geram desânimo aos que aderem ao caminho do sucesso. Os amotinadores desanimam o povo. São 2 para encorajamento, são 10 para murmurarem. Os amotinadores não têm fé. Eles falam assim: o perigo lá é muito grande. Os amotinadores não reconhecem os benefícios que Deus proporciona. Essa mesma gente tinha visto os milagres que Deus tinha feito, as pragas lá no Egito, a libertação. Os amotinadores pedem apedrejamento dos líderes. É muito melhor a gente matar a liderança e viver aí no caminho da própria vontade. É melhor fazer isso e ter a nossa liberdade de morrer sem ninguém estar pressionando. Essa era a ideia. Os amotinadores menosprezam os projetos de vida saudável que Deus tem para o povo que Ele serve. Deus tem um projeto de vida saudável para mim e para você. Mas tem gente aí tirando a nossa vontade de caminhar na fé, na segurança. Eu evangelizava um rapaz há alguns anos, e falando da salvação em Cristo Jesus, e ele falou assim: oh, que maravilha! Eu falei: domingo você vai à minha igreja às 9 horas? Ele falou assim: vou. E nessa hora o diabo colocou um amigo dele junto de mim e dele, e falou: cara, vai ter uma festa tal, domingo a tal hora lá, você vai? Aí ele falou para mim: não vou mais na sua igreja, eu vou na festa dele. É assim. Tem aqueles que estão apontando para o sonho maravilhoso, e tem aqueles falando assim: não vai. O diabo se satisfaz com a sua negação. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. É uma conversa de Deus com Moisés. Olha, Moisés, eu vou liquidar esse povo, esses 10 e as suas famílias, e de você, Josué e Caleb, eu vou fazer um novo povo. Mas o coração misericordioso pensa diferente. E vai orar. Eu quero uma ilustração. Um homem rico resolveu presentear uma cidade pobre e anunciou, mandou o microfone, o alto-falante, anunciar na cidade pobre. Ele era muito rico e falou assim: olha, tal dia e tal hora estarei em tal endereço, e você leva a sua conta de água e de luz, e de tal dia, de tal hora até tal hora, que eu vou pagar a sua conta de água e de luz. Sabe o que aconteceu? Alguns creram,
E pegaram a sua continha de água e luz e foram lá, e o homem pagou. Depois, quando terminou de tal hora, anunciou-se nas rádios e que fulano de tal pagou água de luz e tal, tantas pessoas. Os outros, eu pensava que era boato, eu pensava que era fake. Se eu soubesse, eu também tinha levado minha conta de água e de luz lá. Assim é o povo. Muitas vezes, Deus está falando, eu faço. E a pessoa está dizendo, eu não creio. É o que Deus está dizendo aqui nesse versículo 11. Diz o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? O povo que não crê em Deus murmura. Murmurar contra o que Deus faz é provocá-lo. A punição pode ser imediata, temporal e eterna. Versículos 13 e 14. Respondeu Moisés ao Senhor, os egípcios não somente ouviram, ou seja, Deus, olha, eu quero colocar aqui uma hipérbole no texto. Moisés, conselheiro de Deus. Deus não precisa de conselheiro, mas essa linguagem cordial de Moisés com Deus. Deus, o povo do Egito viu as tuas grandes maravilhas. O povo do Egito está contando para todo mundo que tu estás cuidando desse povo, cuidando com uma coluna de nuvem durante o dia para amenizar o calor, com uma coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho. O povo está dizendo isso. Você vai fazer uma coisa dessa, Deus, com esse povo, para tirar o seu crédito? Uma intercessão solicitando a bênção e não a vingança contra os murmuradores que lhe prejudicaram. Moisés está falando com Deus. Esse povo precisa do seu perdão. E é sempre essa a mensagem que nós temos que entender de quem é líder, de quem é crente. Não uma mensagem de condenação, mas uma mensagem de exercer a bênção do perdão. Moisés revigora os milagres anteriores diante de Deus. Os egípcios viram os milagres, os egípcios sobem, conhecem a nuvem, os egípcios conhecem a coluna de fogo, eles estão vendo a tua grandeza. E vão dizer que se o Senhor mata esse povo, o Senhor não teve condições. Essa é a ideia que vai sair lá fora. É a ideia dos 10. Mas a ideia de quem está no reino é de que Deus é poderoso. Não importa a maneira como Ele conduz. E muita gente está passando pelo deserto e morrendo no deserto por causa das murmurações. Nós vimos até aqui que murmurar contra Deus é uma requisição para a morte. Você quer uma requisição para a morte? Quer fazer uma requisição para a morte? Murmura contra Deus. Os murmuradores promovem desagrado a Deus, incitam, provocam o povo à punição divina, desanimam os líderes e desejam que morram, propõem apedrejamento, prejudicam a boa convivência com Deus. Entendemos, portanto, que o deserto é uma passagem para a boa terra. Eu e você estamos passando por um deserto, mas a boa terra está diante de nós. A murmuração impede a bênção que Deus tem disponível para quem o obedece. Próximo domingo, continuação da mensagem a partir do verso 15. Moisés, o intercessor e não um vingador. As punições de Deus aos murmuradores e as bênçãos especiais para os que o obedecem. Lembrando que o deserto é um lugar que Deus conduz o seu povo para a boa terra, mas a murmuração faz muitos morrerem antes de tomarem posse da bênção especial. Vamos ficar em pé, vamos orar?
Pai Celeste, ajuda-nos a termos temor a Ti, a obedecer de uma maneira mais séria, a considerar a Tua grandeza, a olhar para Ti com fé, que Tu és o Deus que resolve o nosso problema nas nossas dificuldades, que as Tuas promessas são verdadeiras, que o encaminhamento, a nossa caminhada pode ser difícil, mas a chegada na Tua mansão celestial será de regozijo, de alegria, de vitória, de bênçãos especiais eternas. Abençoa o Teu povo a pensar grande, abençoa o Teu povo a pensar de uma maneira excelsa, abençoa o Teu povo a ser abençoador e não amaldiçoador, abençoa o Teu povo a não se envolver com as questões que estão em volta de nós e que nos prejudicam. Senhor, transforma o nosso coração, a nossa mente em corações abençoadores e abençoados por Ti. E que o Teu amor eterno, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui conosco, e a companhia e a comunhão do Espírito Santo que está aqui conosco, sejam com todos, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a cada um.